Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Vamos falar novamente com a repórter Melissa Araújo. Eu acho que ela já está aqui com a gente. Ela traz informações aqui do Parlamento Paulista. Vamos ver. Melissa, tudo bem? Parece que já te vi hoje, né? Não sei se o nosso telespectador já acompanhou a sua primeira inserção. O que você traz para a gente? Oi, Jeremias. Voltei, como prometido. Jeremias, essa semana a gente teve na reunião de Comissão em Constituição de Justiça e Justiça, CCJ, que é a primeira comissão que tramita um projeto aqui na casa, a decisão de que os decretos de calamidade será um projeto único para os decretos de calamidade solicitado pelos municípios. Eu já havia comentado isso aqui no Jornal da Rede Alesp sobre a importância desse projeto de calamidade. No ano passado, a gente teve a votação desse decreto de calamidade que ficou em vigor até o dia 31/12/2020. Os prefeitos voltaram a procurar a Assembleia Legislativa para pedir uma nova edição desse decreto, porque a situação nos municípios está muito difícil. Para quem não sabe, o decreto de calamidade permite que os prefeitos comprem insumos sem licitação, porém tem que fazer pelo menos 3 orçamentos, né, para comprar do mais em conta. O Tribunal de Contas fiscaliza todo esse processo, não é um processo feito à revelia, ele é um processo fiscalizado pelo Tribunal de Contas e, aliás, o Tribunal está ajudando a construir essa proposta para que ela seja, além de justa para a maior parte dos municípios, de uma forma que não tenhamos nenhum problema aí de incidir na lei de responsabilidade fiscal e nem outro problema, né? Então, foram 117 municípios a pedir o decreto de calamidade aqui para a Assembleia Legislativa. Os deputados vêm falando sobre isso há algum tempo, alguns meses já, e o deputado Carlão já havia prometido colocar essa questão em pauta, e aí a CCJ debateu, decidiu que seria feito, porque, na verdade, Jeremias, você que também acompanha aí toda a programação dos deputados aqui na Lesp, sabe que um dos grandes debates em torno desse projeto era se esse projeto seria feito individualmente ou de maneira coletiva. Fazer individualmente incidiria em uma tramitação individual, então seriam mais de 100 projetos tramitando, ou mais de 100 projetos, ou alguns projetos semelhantes tramitando, e isso poderia causar algum prejuízo aí para esses municípios que estão precisando desse retorno com relação a esse decreto de calamidade. Então, ficou definido aí pelos termos que o próprio Tribunal de Contas colocou numa reunião com os deputados, que seria feito um único projeto que englobaria esses municípios que estão necessitando. São 645 municípios aqui no estado de São Paulo, Jeremias. Então, se eventualmente outro município precisar entrar nesse decreto, também está respaldado. Então, quer dizer, também criaria esse facilitador aí em termos jurídicos também, né? Então, os deputados têm se posicionado aí com relação à urgência dessa questão. Provavelmente esse projeto deve ter a sua tramitação o mais rápido possível para que tenha efetivamente uma resposta para os municípios. Eram essas as informações para você, Jeremias. Muito importante para quem está nos assistindo e está no interior, é bom ficar de olho nesse decreto de calamidade, porque isso pode favorecer para que a cidade receba mais recursos, por exemplo. É isso. Obrigada, Jeremias. Boa tarde para você. Obrigado também, Melissa. Um bom trabalho. A gente vai acompanhar, sim, e informar o nosso telespectador. Muito obrigado.
Vamos falar agora sobre o projeto de lei 108 de 2021, que autorizou e autoriza a compra de vacinas pelo governo estadual e setor privado. Governo aqui do estado de São Paulo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Sebastião Santos, do Republicanos. Boa tarde, deputado, seja muito bem-vindo. Eu sei que o senhor acompanhou de perto esse projeto aí da vacina, né? Explica pra gente, porque é um projeto que vai autorizar o governo do estado de São Paulo, independentemente do governo federal, comprar independente, mas com autorização da Anvisa, enfim. Bom dia, Jeremias. Bom dia a todos os amigos que nos assistem pela TV Alesp. É um grande prazer estar aqui novamente falando um pouquinho sobre os assuntos pertinentes aí do momento e dizer, Jeremias, que realmente a votação do projeto 108/21, ele veio num momento muito importante para o nosso estado, né? Nosso estado que está em colapso aí, infelizmente, na questão da saúde, principalmente no tratamento do Covid. Hoje, nós sabemos que a saída para o nosso estado, para o nosso país, para o mundo inteiro, é vacinar todas as pessoas e dar a condição de imunização, e assim elas poderem ter uma vida normal. Então, pensando nisto, os líderes, os deputados, os 94 deputados, se debateram quanto à questão. Foi um grande debate, não só no Colégio de Líderes, mas também nas bancadas, que houvesse uma forma para que o Estado de São Paulo pudesse ter aí uma vacinação muito mais rápida e efetiva. E um dos formatos que foi encontrado foi o que já existe também em outros países, né? Nós temos países aí que já estão fazendo a venda de vacinas para as empresas. E se nós olharmos o potencial das empresas de grande porte do nosso país, eu acredito que se eles não tivessem condição de comprar todas as vacinas para imunizar os mais de 200 milhões de brasileiros, eu acredito que uma parte realmente muito grande desses 200 milhões seriam vacinados. Até mesmo porque o camarada, ele não tem só os funcionários dele, ele tem a família, ele tem um grande número de pessoas que trazem para ele também os produtos que ele precisa, para as matérias-primas que ele para poder produzir os seus produtos. Vamos dar um exemplo aqui. Uma linha de produção de automóveis. Então, eu preciso não imunizar só, vamos pôr a exemplo lá, a Ford ou a Volkswagen, mas eu preciso imunizar todo o ramo daquele produto. Então, eu preciso de imunizar quem produz o pneu, eu preciso imunizar quem produz a borracha lá no campo, eu preciso imunizar quem produz o arame, quem produz o bico do pneu. Então, se nós formos olhar a cadeia que isso pode chegar, seria muito grande. Então, levar para os empresários que já estão fazendo proposta, não só no estado de São Paulo, mas no país, nós temos empresários aí que já se disponibilizaram a comprar 10 milhões de vacinas. Então, se nós já vacinamos em torno de 7 milhões de pessoas, se não me engano, nós teríamos 17 milhões de pessoas já sendo vacinadas. E o que isso pode prejudicar? Houve um grande debate, mas tem que enviar essa vacina lá para o poder público do Estado, do município, tem que ser por parte dos órgãos que trabalham com a questão da saúde, porque eles têm que começar a vacinar os grupos principais, aqueles que estão nas prioridades. Sim, eu também sou a favor, só que se eu tenho condição de vacinar as prioridades e tenho condição de vacinar as outras pessoas, o que eu estou fazendo de ruim? Não, eu estou melhorando a condição de vida do brasileiro e melhorando a condição de vida do trabalhador, porque hoje gerar emprego e gerar renda é essencial. Nós estamos com um número muito alto de empresas
fechando as suas portas. Por quê? Porque não tem o apoio do governo, tanto municipal, como estadual, como federal, para que eles mantenham as portas abertas. Então, isso quer dizer que está havendo um déficit de produzir a condição de manter o país funcionando, manter o Estado funcionando. E os empresários estão se organizando dizendo, nós queremos ajudar. Por que motivo eu não posso fazer com que essa ajuda chegue à população e possa minimizar o número de mortes, o número de leitos utilizados nesse momento de doença, utilização de produtos que hoje nós já estamos aí, ontem eu estava lendo uma matéria que vai faltar oxigênio daqui a uma semana em muitos hospitais, vai faltar kit de intubação, já está faltando, na verdade, em muitos locais. Nós socorremos uma pessoa de um hospital de um município aqui do interior, a semana passada, que não tem kit de intubação. Então, veja as dificuldades que estão existindo. Agora, se eu tenho a possibilidade de vacinarmos, se eu tenho a possibilidade de um município já tem lá uma condição financeira dele comprar as vacinas, por que motivo que o órgão competente não vai lá e fiscaliza a vacinação daquele município todo? Então, nós precisamos encontrar saídas. E eu acredito que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com seus 94 deputados, encontrou uma saída importantíssima. Sabemos que muitos dos deputados não aceitaram, mas faz parte da democracia. Agora, o que nós não podemos parar é o nosso Estado. Nosso Estado, como é tido aí, todo mundo fala, é a locomotiva do nosso país. Se parar a locomotiva, como ficam os vagões? Então, nós vamos ter um colapso no país inteiro. Se tivermos um colapso, nós perdemos tudo aquilo que é investido pelos outros países dentro do nosso país e já temos situações de que países já não querem mais o produto brasileiro. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo, a tempo hábil, fazer o combate aí ao Covid como deveria ser. Então, eu acho que é muito importante a aprovação desse projeto, é muito importante a sanção do governo do Estado de São Paulo a esse projeto, porque eu tenho certeza que quem quer ajudar são os empresários, os grandes, mas tem muito empresário também médio e pequeno que entraria aí contribuindo de alguma forma, e se ele contribuir para que todos os seus funcionários sejam vacinados, que todas as pessoas da família desses funcionários sejam vacinados, já é uma grande conquista para o nosso Estado e contra o combate ao Covid-19. O senhor falou numa questão importante, assim, porque eu imagino assim, que grandes redes, por exemplo, de supermercados, redes de escolas particulares, enfim, né, não significa às vezes uma escola, um supermercado, né, mas pode significar uma abrangência aqui no estado de São Paulo. O senhor acredita que pode ter um impacto grande aí, principalmente porque se fala muito em imunização de massa, né, que todo mundo tem que estar vacinado o mais rápido possível. O senhor acha que o impacto disso poderia ser positivo? Com certeza. E nós estamos caminhando para o estado de São Paulo ser aí praticamente o pioneiro, né? Porque a produção da vacina agora pelo Butantan aqui, o Butantan VAC, é uma vacina que, quando o próprio Butantan produziu a vacina do H1N1, rapidamente vacinou-se todos os moradores do estado de São Paulo. E quando a gente fala todo, a gente fala de todas as pessoas da periferia, que foi lá na UBS, que se vacinou lá na UBS. Nós estamos falando dos grandes centros, nós estamos falando de uma mobilização realmente que já está pronta para receber a vacina. Agora, se nós conseguirmos imunizar todos os trabalhadores hoje, seus familiares, as pessoas que são ligadas ao seu trabalho, que nem o camarada que tem lá a entrega de pizza, ele tem que vacinar o motoboy que vai entregar a pizza. Então, esse motoboy já faz parte de uma outra ampliação do que aquele empresário está contribuindo para o nosso Estado. Então, nós não podemos perder. Se nós já temos a produção de vacina, se produzirmos para o Estado de São Paulo, imunizar todos os paulistanos, todos os paulistas aqui do Estado, poxa, quanto que nós vamos conseguir avançar em prol dos outros estados, da população aí do Norte, Nordeste, que muitas vezes fica lá sem condição nenhuma, né?
Vamos imunizar o Pará como? O Piauí como? Nós precisamos ter condição rápida para que isso venha a acontecer. Nós precisamos olhar o país, o Brasil. O Brasil precisa sair dessa situação que está. Para isso, nós precisamos achar saídas. Se nós já temos a saída de uma organização empresarial que possa vacinar todo mundo, por que motivo nós não vamos vacinar e levar isso às outras pessoas? O que nós não podemos aceitar é que não haja uma fiscalização adequada. Calma aí. Se eu vou vacinar meu município inteiro, então eu vou dizer quando eu vou vacinar, quando que eu vou terminar a vacinação, mas eu vou ter a fiscalização do governo federal para poder aqui dizer, olha, aqui ninguém vai vender vacina não, aqui nós vamos fazer pela população. Se eu tenho 10 mil moradores, eu tenho 10 mil doses de vacina, então eu vou vacinar 10 mil pessoas. Deu 10.001, calma aí, onde apareceu esse 1? Então, nós precisamos ter a fiscalização adequada, nós precisamos ter realmente o olhar muito maior para a saúde das pessoas, porque quando se morre uma pessoa, que nem nós tivemos a morte de um empresário, esse empresário, ele acabou a empresa dele, por quê? A família dele vai conseguir tocar a empresa, a família dele, os filhos estão nessa empresa. Eu conheço lugares aqui que os filhos não querem saber da empresa do pai, entende? O pai está tocando com outros funcionários, com amigos e tal, que estão tocando a empresa, mas a família não está envolvida nessa empresa. Então, nós temos muitos questionamentos junto ao nosso país aí, que nesse momento nós temos que priorizar o seguinte: salvar vidas, dar condição de termos os produtos necessários para atender, por acaso, quem precisar ser internado, mas nós precisamos voltar, o comércio precisa abrir as portas, nós precisamos voltar a toda a estrutura financeira do nosso Estado a se gerar, porque eu não vi, os prefeitos não lançaram o carnê de IPTU. O governo do Estado de São Paulo não deixou de lançar o IPVA, entende? Os pedágios estão cobrando ali a passagem pelo pedágio desde o início da pandemia. Nós temos brigado muito contra isso. Calma aí, o pedágio é essencial? O pedágio que estão nas rodovias são essenciais? Por que motivo eles são essenciais? Entende? Então, nós temos muita coisa a debater, mas eu acho que nós estamos andando, nós estamos discutindo políticas públicas para esse momento corretas e estamos tendo avanço aí com a força de todas as bancadas da Assembleia Legislativa. E a gente sempre acompanhando o trabalho do senhor aqui e dando a maior publicidade possível. Muito obrigado, deputado, mais uma vez, por participar aqui do Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, um grande abraço a você, Jeremias, um grande abraço a todos os integrantes aí da TV Alesp. Muito obrigado. A ampla defesa pela aprovação da proposta de emenda à Constituição número 1 de 2020, de autoria do deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, foi o destaque do ato solene Somos Todas Professoras, realizado virtualmente ontem à noite. Acompanhe mais informações sobre este evento na reportagem da Carolina França. Em ato solene, representantes da educação defendem a aprovação da proposta de emenda à Constituição 1 de 2020. A medida legitima a transformação de cargos de auxiliares educacionais, de monitor de creche ou a eles equiparados em cargos de professor de educação infantil. Com a inclusão na carreira do magistério, os profissionais passam a ter os mesmos direitos e condições do cargo de professor. Transmitido em ambiente virtual pela Assembleia Legislativa de São Paulo, o evento foi promovido pelo autor da PEC, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. O objetivo central desse movimento é pelo reconhecimento de todas as educadoras de educação infantil, né, que elas sejam consideradas professoras, que elas sejam enquadradas na carreira do magistério, tendo todos os direitos que tem o magistério: aposentadoria especial, jornada de trabalho adequada, evolução funcional. Enfim, essa é uma luta histórica das professoras de educação infantil no Brasil e, sobretudo, aqui no estado de São Paulo. E esse movimento é um movimento de vanguarda, um movimento que organiza
a luta em várias regiões do Estado. E hoje nós vamos realizar mais um ato solene, mais uma audiência pública, que nós já fizemos outros encontros aqui pela Assembleia Legislativa. Nós temos, inclusive, uma PEC tramitando que reconhece todas as educadoras de educação infantil como docentes, como professoras. Simone Lima, coordenadora do movimento estadual Somos Todas Professoras, ressalta que, embora as profissionais exerçam a função pedagógica, estão inseridas em cargos de monitora, auxiliar ou recreacionista, por exemplo. Então, é importante a gente trazer o cuidar que sempre foi atribuído a nós mulheres, que temos aí 3, 4 jornadas e que somos dentro da educação, e principalmente na educação infantil, uma categoria majoritariamente composta pelo gênero feminino e tendo os seus direitos negligenciados pelo Estado. Então, nós afirmamos com muita propriedade que o Estado é negligente com os nossos direitos, com os nossos corpos e com as infâncias, quando eles não nos reconhecem enquanto professora, enquanto educadora, enquanto mulheres que exercem atividades exclusivas de educação em espaço exclusivo de educação. O especialista em direito constitucional, Alexandre Mandel, explica que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as servidoras devem ser consideradas professoras. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei Federal 9394, de 1996, consolida esse entendimento que é bastante claro, de que na educação infantil, o cuidar e o educar são indissociáveis, atividades de recreação, atividades lúdicas, são atividades que são inerentes ao processo de educação infantil, e por isso, então, os concursos deveriam ser todos, de professoras, professores, para que tivesse a exigência da escolaridade necessária e, com isso, um reconhecimento de que todas essas funções são funções educacionais, funções do caráter da docência, de responsabilidade pedagógica, e dessa maneira deveriam assim proceder. Isso aconteceu? Não. Os municípios não estruturaram a educação infantil, e é uma competência da União delegada para os municípios, para que assim fizessem. Resumidamente, o que a gente verifica é que, por um lado, não houve a contratação a partir de concursos públicos com as exigências que foram feitas, mas, ao contrário, continuaram reproduzindo concursos públicos para rebaixar o custo da força de trabalho, sobre todo esse contexto, com salários rebaixados e com deveres de docência, deveres da carreira do magistério, mas não com a relação dos direitos. A PEC 1 de 2020 está em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo e poderá ser votada pelos parlamentares em plenário após a aprovação nas comissões. Muito bem, o trabalho e a atividade que mais consome tempo na rotina do brasileiro confinado na pandemia de Covid-19, segundo uma recente pesquisa de 2 das maiores consultorias de recursos humanos do mundo. O hábito de trabalhar depois das 10 da noite está ficando corriqueiro no país. As atividades que avançam pela madrugada se tornaram mais frequentes. Para 8% dos brasileiros, um avanço de 4 pontos em relação ao levantamento anterior feito em junho de 2020. Os pesquisadores ouviram 1.200 brasileiros, dos quais 39% estão nas classes A ou B e 61% se encontram nas faixas C, D ou E. As vendas de produtos para animais de estimação encerraram 2020 com um faturamento de mais de 40 bilhões de reais no Brasil. O país está entre os maiores mercados pet do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O faturamento no setor do ano passado foi de 13 bilhões e meio, maior que o registrado no ano anterior no mercado brasileiro, segundo dados do Instituto Pet Brasil. A pandemia de Covid-19 deu ainda mais impulso ao crescimento do setor e intensificou a tendência de humanização dos pets com ofertas de produtos premium, novos itens de higiene e reações especiais. Vamos
Vamos com mais entrevista? Vamos falar sobre entidades médicas. Daqui a pouquinho a gente vai tratar sobre o chamado kit Covid. É isso? Em instantes a gente já vai acompanhar uma entrevista bem bacana aí com o representante da Associação Médica Brasileira. Mas enquanto isso, você vai ficando informado aqui sobre as notícias de todo o Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou ontem que o Senado Federal abra uma CPI da Covid-19. O objetivo é investigar a responsabilidade do governo federal na pandemia. Luiz Roberto Barroso concedeu liminar em mandado de segurança apresentado no mês passado pelos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, de Sergipe, e Jorge Cajuru, do Cidadania, de Goiás. E liberou o tema para julgamento colegiado imediatamente no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai acatar a decisão, mas destacou que não é momento de uma CPI. A obra Busto de Homem, o Atleta, do genial artista espanhol Pablo Picasso, é a escolha do mês de abril, no mês de abril do evento Desafio MASP, Desenhos em Casa. Adultos e crianças podem participar do concurso. É só fazer a versão da obra e publicar na rede social Instagram, marcando o perfil do museu, @MASP. E aí você utiliza a hashtag MASP Desenho em Casa, até às 11h59 da noite de domingo, dia 11 de abril. Os selecionados serão anunciados na segunda-feira, dia 12, e vão receber um passe Amigo MASP, que dá direito a frequentar o Museu Paulistano gratuitamente por um ano. Os interessados em participar do desafio MASP Desenhos em Casa podem fazer o download da imagem no link www.masp.org.br. Acervo/obra Busto de Homem, o Atleta. Bota aí no Google Busto de Homem, o Atleta, que você vai chegar lá. MASP, tá bom? Daqui a pouquinho teremos a entrevista, é isso, com o nosso convidado, que vai falar sobre o kit anti-Covid. Olha só, vamos com mais entrevista então. Vamos falar sobre entidades médicas não recomendam o uso de medicamentos contra a Covid-19. 81 entidades médicas e científicas brasileiras divulgaram um documento no qual alertam sobre a gravidade da situação da pandemia de Covid-19 no país e defendem, entre outras medidas, o banimento da prescrição e o uso dos medicamentos do chamado kit Covid, que inclui drogas sem eficácia contra a doença, como hidroxicloroquina, ivermectina, que estão sendo indicados por alguns médicos. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o Dr. Clóvis Francisco Constantino. Ele é diretor acadêmico da AMB, Associação Médica Brasileira. Boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor. Agora sim. Doutor, queria primeiro, vamos entender um pouquinho aí quais são os medicamentos que fazem parte do kit Covid. Depois eu queria saber então sobre o seu posicionamento. Ele está tentando acertar a câmera ali, acho que daqui a pouquinho a gente já consegue. Vai ter uma ajuda técnica nossa aqui e a gente já vai daqui a pouquinho conversar com o Dr. Clóvis sobre isso. Olha, ele é diretor acadêmico da Associação Médica Brasileira e ele vai falar para a gente sobre esse posicionamento de 81 entidades médicas e científicas que defendem o banimento do uso do medicamento do kit Covid. Ele vai explicar para a gente por que os médicos estão defendendo o banimento do kit Covid, que aí as pessoas tomariam esses medicamentos aí para, enfim, evitar o contágio, evitar a doença, né? Assim que a gente tiver um contato técnico, a gente volta. Vamos lá. O doutor já está conosco agora, o senhor me ouve bem? O senhor está me ouvindo? É Jeremias aqui falando com o senhor, Dr. Clóvis Francisco Constantino, diretor acadêmico da Associação Médica Brasileira. Ele tentou ali o contato, mas está certo. Acho que daqui a pouquinho a gente vai conseguindo, não tem problema não, a gente vai vendo o contato técnico e daqui a pouquinho a gente já consegue finalizar essa entrevista. E olha só, as vendas de produtos para animais de estimação encerraram... isso aqui a gente estava falando exatamente neste momento, sobre essa questão dos pets, né, que estão realmente em alta, né? Brasil com muito destaque
nessas vendas. Mas vamos a mais notícias aqui do Parlamento. O deputado Coronel Nishikawa, do PSL, liberou, através de emenda parlamentar, o valor de R$80 mil para a Casa de Davi Tabernáculo Espírita para Crianças Excepcionais, que fica em Atibaia, aqui pertinho da capital paulista. A instituição sem fins lucrativos é uma referência para abrigar e cuidar de pessoas com deficiência intelectual, física e também autismo. O projeto Casa Vida é composto de residências inclusivas que inserem na sociedade as pessoas com intelectual de grau moderado e leve. O recurso recebido através da emenda será investido para o custeio do local, que atende mais de 100 pessoas com autismo. O parlamentar destacou que se empenha em ajudar e melhorar a área da saúde. Muito relevante essa informação aqui do deputado Coronel Nishikawa, do PSL, porque a gente sabe que essas instituições, em tempos de pandemia, elas estão sofrendo bastante, né? Como toda a sociedade sofre, mas quem tem que cuidar de uma criança especial, além do custo, a proximidade com a família, que às vezes poderia visitar, às vezes não pode. Então tem toda uma sequência de fatos aí que os parlamentares acompanham e, no caso, a destinação da emenda são recursos para que essas entidades possam se manter. No caso aqui foi de R$80 mil para a Casa de Davi Tabernáculo Espírita para crianças excepcionais, que fica na cidade de Atibaia. Olha, um estudo publicado na revista PLOS Pathogens fornece novas evidências de que as vacinas para a Covid-19 terão de ser atualizadas à medida que se surgem novas cepas. Os integrantes do Centro de Pesquisa Fred Hutchinson, em Seattle, procuram entender melhor o SARS-CoV-2, investigando um vírus intimamente relacionado e que circulou amplamente por um período muito mais longo de tempo, o do resfriado, no caso. O 229E. E de acordo com a pesquisa, esse 229E e o SARS-CoV-2 são da família do coronavírus, que apresenta uma proteína de pico spike, né, que permite a infecção de células humanas. Uma pessoa infectada com 229E desenvolve resposta imunológica contra a proteína spike, que a protege de reinfecção, mas apenas por alguns anos. Não está claro se a reinfecção ocorre devido ao desaparecimento da resposta imunológica ou porque o 229E evolui para escapar dela. A análise sugere que as cepas modernas de 229E acumularam mutações de proteínas de pico que as permitem escapar dos soros mais antigos. Parece que agora a gente já tem contato com o nosso entrevistado. Vamos lá, Dr. Clóvis Francisco Constantino, diretor acadêmico da Associação Médica Brasileira. Nós estávamos aqui, antes de conseguir contato com o senhor, falando desse posicionamento de 81 entidades que defendem o banimento de uso do medicamento do kit Covid. Vamos relembrar o que é esse kit Covid, doutor, e por que a classe médica aí é contra? Bom, eu nem gostaria de dizer o nome dos medicamentos, porque eles são importantes para outras enfermidades, outras doenças, e não para isso, não é? Correto. Azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina. Isto é utilizado para enfermidades outras que não a Covid-19. Né? E por que nós contraindicamos? Porque são drogas que, do ponto de vista das experiências científicas em relação à Covid-19, não demonstraram nenhum tipo de benefício aos pacientes, nenhum tipo de eficácia, ou eficiência ou efetividade, e frequentemente, ao contrário, dando ênfase aos seus efeitos colaterais, que são muito importantes, não é? São efeitos colaterais importantes quando usados de maneira indiscriminada. Como a Associação Médica Brasileira é uma associação que tem por base as 55 especialidades médicas científicas do Brasil e que, por sua vez, não demonstraram eficácia nesse kit, nesse chamado kit, nós realmente contraindicamos. Doutor, a gente vê muito nas redes sociais, eu tomei tal medicamento, parece que o vizinho ficou bom, né? Aí o outro fala, não sei.
E aí muitas pessoas acabam se guiando pelos WhatsApps da vida, né? Como é que é o embasamento destas pesquisas? São pesquisas internacionais, são pesquisas refeitas, são pesquisas extensas que apontam que esses medicamentos, de fato, eles não têm efeito? São pesquisas nacionais e principalmente são pesquisas internacionais, sistematizadas, elaboradas com metodologia adequada do ponto de vista da ciência, como se faz ciência, né? A partir do século XIX, XX e XXI. Portanto, as evidências são fortes e muito claras no sentido de não haver benefício. E isso é secular, né? As pessoas receitarem coisas umas para as outras, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco, e as pessoas verificando que há alguma referência de alguma relação com algum tipo de benefício, acabam entrando nesse tipo de informação e adotando, né? Ocorre que as pessoas que melhoram, alegando terem tomado isso, elas já iam melhorar mesmo. Nós sabemos que a grande maioria, graças a Deus e felizmente, das infecções pelo coronavírus, fora daquela faixa etária de maior risco, são infecções que produzem doenças com menos gravidade. Portanto, as pessoas que tomam qualquer tipo de medicamento, sejam esses ou outros, e podem imaginar que foram eles que fizeram efeito para que a infecção não se agravasse, né? Então, essa curiosidade popular, no sentido da prescrição, entre aspas, desses medicamentos, ela é muito ruim, porque as pessoas, imaginando que estariam protegidas, deixam de adotar as providências corretas, tais como distanciamento, tais como utilização adequada de barreiras com as máscaras, tais como a utilização da higiene importante e adequada das mãos, né? Entendi. Então, isso é um perigo, né? Porque as pessoas se iludem. Doutor, daqui a pouquinho, só para avisar o nosso telespectador, daqui a pouquinho o senhor governador vai entrar e nossa TV transmite ao vivo o pronunciamento. Então, nós temos um pouquinho de tempo, mas eu queria deixar o senhor à vontade, então, para falar do que é mais relevante. Eu tenho aqui algumas questões, por exemplo, sobre corticoide, sobre transplante de fígado. O que é mais relevante a gente destacar para a população em relação a esse chamado kit Covid, que, conforme os médicos têm anunciado, não tem eficácia? Os corticoides não devem ser utilizados no domicílio, né, nas formas iniciais, precoces da doença. Eles são medicamentos muito valiosos dentro das unidades de terapia intensiva, para evitar um avanço exponencial do processo inflamatório, que é o que danifica os pulmões e outros órgãos. Então, corticoide em casa, para isso nunca, apenas dentro das unidades de terapia intensiva, né? O que é um corticoide, doutor? Nem todo mundo sabe o efeito, para que ele funciona. Como? O que é um corticoide? Nem todos sabem exatamente o que é um corticoide e para que ele serve. Os corticosteroides são medicamentos muito fortemente anti-inflamatórios, né? Existem anti-inflamatórios não hormonais, existem anti-inflamatórios hormonais, como os corticosteroides, extremamente valiosos no tratamento da asma brônquica, no tratamento de muitas outras doenças inflamatórias, inclusive no tratamento da Covid grave, quando as pessoas entram em unidades de terapia intensiva. Então, são muito fortes anti-inflamatórios. Doutor, o que a gente pode, nesse momento, esclarecer à população em relação dos sintomas da Covid? Desde o início da pandemia, mudou alguma coisa? Porque é aquela coisa, né? Sentiu falta de ar, corre. Eu tenho conversado com muitas pessoas que pegaram Covid e não algumas, né? Pelo menos não é científico nem nada, mas ela fala, não senti muita falta de ar, eu perdi o tato, eu sentia muito cansaço, né? Hoje, qual é a orientação geral para a pessoa que tem esses sintomas? Olha, a pessoa começa a ter
calafrios, não é? Alguns calafrios que se repetem, que se mantêm. A pessoa toma e deve tomar um analgésico, um antitérmico, né? Mas os calafrios voltam, as pessoas podem ter algum episódio ou outro de diarreia e começar a ter uma certa cefaleia, dor de cabeça. Isso ocorre nas primeiras horas, nos primeiros dias, né? Depois vai evoluindo nos dias seguintes, se for evoluir para respiratórias, elas vão evoluir para tosses insistentes, né? E aí, entre o 6º, 7º, 8º dia, é que se for evoluir de uma forma grave, é ali que vai ocorrer a instalação da maior gravidade. Muito bem, doutor, a gente agradece muito a sua presença aqui. Voltaremos com o senhor em mais outras entrevistas. Agradecemos bastante a sua participação. Nós vamos agora, então, diretamente para o Palácio do Governo, quando acompanhar a entrevista da coletiva de imprensa do Governo do Estado de São Paulo sobre o combate ao coronavírus. Vacinas aplicadas no Brasil, 8 são produzidas aqui pelo Instituto Butantan, pelo Governo do Estado de São Paulo. A vacinação tem, portanto, um papel fundamental na contenção da pandemia. Além disso, o esforço do Governo do Estado, em parceria com as entidades filantrópicas, na abertura de leitos. Só nesses últimos 3 meses, ou seja, no ano de 2021, mais de 6.521 leitos foram abertos, leitos de UTI, representando um aumento na capacidade hospitalar de São Paulo de mais de 82%. E, complementarmente, as medidas de distanciamento e isolamento social, né? Com o apoio da população, nós temos tido um resultado concreto nessas medidas de distanciamento. Sobre essas medidas, na próxima tela, nós vamos observar, em relação à vacinação, que São Paulo bate recordes sucessivos de vacinação da sua população. Praticamente, esse número ele era de ontem, no dia de hoje, nós temos 93% das vacinas que estão disponíveis aqui no estado de São Paulo já foram aplicadas na população. São Paulo foram aplicadas mais de 7.360.000 doses, né? E o número que toda a população brasileira conhece, de cada 10 vacinas, 8 vacinas são produzidas aqui pelo Instituto Butantan. Na próxima tela nós temos o detalhamento da ampliação de leitos, também muito falada aqui nas coletivas de imprensa do Governo de São Paulo. Um esforço enorme da rede pública, da rede privada, da rede filantrópica, que fez com que nós aumentássemos aí em mais de 82% os leitos de UTI no estado de São Paulo. Para efeito de comparação, nós ampliamos esses leitos apenas no ano de 2021, equivalente a países de primeiro mundo, como, por exemplo, a França, que tem cerca de 6.000 leitos de UTI. Então, um esforço enorme de ampliação de leitos, isso significa equipamentos, isso significa profissionais de saúde, um esforço que tem salvado vidas aqui em São Paulo. E, no tocante também ao isolamento social, na próxima tela, nós temos, portanto, um efeito muito prático dessas estratégias, que fez com que, se nós compararmos as semanas epidemiológicas, os 5 dias dessa última semana em relação à semana anterior, nós já tivemos uma queda de internação importante nessa rede hospitalar de São Paulo, da ordem aí de 17%. É a queda nas internações que nos afirma, no dia de hoje, a possibilidade de nós darmos passos adiantes em relação ao controle da epidemia aqui no estado de São Paulo. Nós aprendemos com a fase emergencial, e acho que é importante registrar isso. Por isso, nós vamos manter, eu queria que passasse, por favor, a próxima tela, né? O aprendizado da fase emergencial, que mostra muito, de maneira clara, a causa e o efeito dessas medidas que nós tomamos. Se nós lembrarmos, no dia 7 de março, nós tivemos o início da fase vermelha em São Paulo e 14 dias depois nós tivemos um efeito muito prático na queda de internações aqui no estado de São Paulo. O que nos permitiu, nessa última semana, desde a sexta-feira passada, pela primeira vez nos últimos 2 meses,
uma queda de internação significativa. Mais pessoas tiveram alta do que foram internadas, e aquele número negativo representa justamente isso. Nós estamos tendo, portanto, uma queda de internação e uma desocupação na rede de UTI do nosso estado de São Paulo. Portanto, o anúncio de hoje é que o estado de São Paulo avança da fase emergencial para a fase vermelha, que vai vigorar de 12 a 18 de abril, portanto, a próxima semana. O que nós aprendemos e qual basicamente é a diferença, né, entre uma fase e outra, né? Na fase vermelha, que é as regras que nós temos hoje vigentes, nós temos a restrição de atendimento presencial em todos os serviços não essenciais. E estamos incorporando, neste período de fase vermelha, o toque de recolher das 20 horas às 5 horas da manhã, com um reforço na fiscalização. Já falamos sobre as blitz feitas contra festas clandestinas em todo o estado de São Paulo. Também estamos fazendo a recomendação do escalonamento de entrada e saída dos mais diversos setores da economia paulista, né? É importante nós mantermos esse escalonamento para diminuir o volume de pessoas ao mesmo tempo no transporte público. A continuidade do teletrabalho, que deu resultados, então um apelo para que nós continuemos, principalmente nos serviços administrativos, a fazer o teletrabalho, e a proibição de celebrações religiosas, decisão tomada nesta semana pelo Supremo Tribunal Federal, né? E qual na prática será as mudanças, né, da fase emergencial para a fase vermelha a partir agora desta segunda-feira? A permissão de eventos esportivos profissionais sem público e a partir das 20 horas, lembrando que esse foi fruto de um entendimento entre a Federação Paulista, por exemplo, de futebol com o Ministério Público. Nós tínhamos a recomendação do Centro de Contingência em relação a partidas sem público permitidas, com protocolos sanitários. O Ministério Público de São Paulo entendeu uma recomendação diferente, amadureceu ao longo dessas últimas semanas e com novos protocolos. E com este horário de 20 horas, autoriza novamente a volta do esporte coletivo profissional, lembrando, sem torcida, apenas com a transmissão pelos veículos de comunicação. Uma outra mudança importante para comércio e alimentação é a permissão do que nós conhecemos como takeaway, a retirada de produtos e alimentos nas lojas e também nos restaurantes, e a liberação de lojas de comércio de material de construção civil, né, permitindo atendimento presencial nessas lojas. Então, basicamente, essa última tela faz uma comparação clara dos aprendizados da fase emergencial que nós estamos incorporando na fase vermelha e as mudanças que nós teremos objetivas em relação à fase vermelha que vigora a partir de segunda-feira. O segundo anúncio do dia de hoje é a antecipação da vacinação dos trabalhadores de saúde, né? Portanto, nós tínhamos aqui anunciado pelo governador João Dória a vacinação dos profissionais de saúde a partir de segunda-feira. Nós estamos, portanto, antecipando para este sábado, no dia 10 de abril. Sobre esse tema, nós vamos ouvir o nosso secretário Rocieli Soares, que também vai dar detalhes sobre o início, a partir de segunda-feira, na fase vermelha, de novas atividades escolares, né? O esforço do governo de São Paulo de priorizar e declarar de maneira objetiva a essencialidade da educação. Então, o Rocieli vai apresentar de que forma nós faremos isso na rede pública e as sugestões para a rede privada. E o terceiro anúncio também é que nós vamos adiantar a vacinação de pessoas com mais de 67 anos, antes anunciada no dia 14 de abril, agora anunciada a partir de segunda-feira. Também a doutora Rejane, que é a presidente do nosso Programa Estadual de Imunização, dará detalhes sobre isso. Teremos também a apresentação pelo nosso secretário Marco Vignoli do ranking dos municípios que mais vacinam em São Paulo, né? É fundamental a transparência nos dados, a transparência nos números, e o nosso secretário Vignoli fará essa apresentação.
e também a atualização dos dados da pandemia aqui de São Paulo pelo nosso secretário Jean Gorenstein. Portanto, eu passo a palavra nesse momento ao nosso secretário de Educação, Rocieli Soares, para falar sobre a continuidade da volta às aulas e a vacinação dos profissionais de educação. Obrigado, Rodrigo Garcia. Boa tarde a todos. Então, falando desse retorno à fase vermelha, mas antes falando rapidamente sobre vacinação. Nós temos uma antecipação, a vacinação prevista para os professores para o dia 12, antecipada para amanhã. Então, nós já estamos iniciando a vacinação de professores neste dia 10 de abril. Pode passar, por favor? Então, nós começamos, isso é um trabalho importante, feito aí pela Secretaria de Saúde, pela equipe que cuida do plano de imunização, agradecendo muito aí ao Jean e à Regiane e toda a equipe da saúde, o suporte. Nós já temos, neste momento, 465 mil cadastros da educação realizados, lembrando que é um cadastro diferente, é um cadastro mais completo, com muito mais informações para um processo de validação. Então, nosso cadastro, na primeira etapa, 465 mil, sendo que destes, 279 mil são público-alvo neste momento, ou seja, mais de 47 anos dentro da atividade, da função que está permitida a vacinação. Na etapa 2, ou seja, destes cadastros, eles precisam passar por uma validação. Então, o diretor da escola e o secretário da escola fazem uma validação. Dizem, realmente esta pessoa trabalha na escola, ela não está afastada. Então, e a partir desta validação é que nós enviamos a confirmação. Então, confirmados, já com esta validação, 153 mil QR Codes já enviados e entregues às pessoas. E lembrando a todas as pessoas, façam o seu cadastro, a todos, façam o seu cadastro no já.sp.gov.br/educacau, é fundamental, escolas estaduais, municipais e privadas, especialmente chama atenção escolas municipais e privadas, para se atentarem ao processo de validação. Estamos tendo um trabalho sempre de estar junto com eles, tirando as dúvidas sempre que possível. Pode passar? Esse aqui, só para deixar claro, né, este é o documento, né, que vai ter que ser apresentado. Ele tem esses elementos, né, o nome da pessoa, o CPF com a data de nascimento e um QR Code, que fica, na verdade, abaixo dessa informação. Justamente este documento, junto com o documento com foto, deve ser levado no dia da vacinação para comprovação. Pode ser digital, como pode ser impresso. Se não tiver recebido este documento com QR Code, não poderá ser vacinado. Por isso, o processo de validação precisa ser feito pelos diretores das escolas, pelas equipes das escolas. Então, todos os diretores responsáveis precisam estar validando seus cadastros. Pode passar? Educação é essencial, a gente já tem um decreto aqui do Governo do Estado, estamos falando sobre isso a todo tempo. Mesmo na fase emergencial agora, nós não fechamos nossas escolas, atendemos centenas de milhares de pessoas com alimentação, com uso de equipamento, com uso de espaços para quem precisa. Nós vamos continuar e agora, obviamente, também avançando um pouco mais. Pode passar. Lembrando que tem um estudo importante da Universidade de Zurique, especialmente sobre São Paulo, né, sobre a volta às aulas, às atividades desde o ano passado. Esse estudo foi publicado há poucos dias atrás, falando que a reabertura das escolas não afetou o ritmo da pandemia aqui nas cidades paulistas. E, obviamente, tem um estudo fundamentalmente importante, porque a gente fala muito pouco dos prejuízos, que é um índice de aprendizagem, que pode retroceder até 4 anos com a suspensão das aulas presenciais. Isso é fundamental que a gente destaque. Pai e mãe, a perda para o seu filho é gigantesca. Nós temos que ter sim prioridade. Estamos vacinando professores, estamos com as escolas preparadas, precisamos sim estar presencialmente com as nossas crianças. Pode passar? Especialmente as que mais precisam. Então, lembrando qual é a regra da fase vermelha, não tem a obrigatoriedade da frequência presencial. Então, o pai e a mãe que ainda não se sentir seguro, não precisa ir levar seu filho obrigatoriamente. Até 35%, como era também na fase emergencial, permanecemos no limite de até 35%. As escolas estaduais reabrem no dia 14 de abril, na verdade continuam abertas, mas vão trazer um outro público a partir do dia 14 de abril, com atendimento, com aula propriamente dita. Então, nos dias 12 e 13 de abril, deve ser aproveitado para a gente fazer uma orientação, comunicação, conversar com as famílias, orientar,
organização por ciclo, cada semana vai, nesta fase, um grupo de alunos participando. Pode passar. E lembrando que, na rede estadual, nós vamos estar focados aqui em alunos com severa defasagem de aprendizagem, defasagem do aprendizado, alunos com dificuldade de acesso à tecnologia, como a gente manteve, inclusive, isso na fase emergencial, alunos com necessidade de alimentação escolar, também mantido na fase emergencial, permanece aqui. Aliás, para todos os alunos que forem para a escola, permanecerá, e alunos que têm necessidade de alimentação escolar poderão ir todos os dias à escola, como está autorizado também neste momento. E alunos cujos responsáveis trabalhem em serviços essenciais. É importante que a gente dê suporte, sim, aos trabalhadores da área da saúde, os seus filhos também precisam, e eles muitas vezes não estão podendo estar lá para ajudar os seus filhos. E alunos com saúde mental sobre risco. Nós temos um mapeamento, crianças com alto grau de ansiedade, depressão, suicídio, e é importante que a gente tenha nesse mapeamento a prioridade de atendimento. Então, a partir de segunda-feira, as escolas já podem estar abertas, inclusive as estaduais que já estiverem organizadas e comunicadas com as famílias, poderão já ter essas atividades a partir de segunda-feira, e também recomendamos que as crianças menores sejam privilegiadas, digo da educação infantil e da alfabetização, porque as perdas são incomensuráveis. Educação é uma prioridade, tem que ser tratada como uma prioridade, e a sociedade aqui em São Paulo precisa ter clareza de que o que nós estamos perdendo não será recuperável como as pessoas pensam. Está na hora, sim, das nossas crianças terem oportunidade de terem acesso à educação como direito maior. Muito obrigado, boa tarde a todos. Bom, obrigado, Rocieli. Então, a vacinação dos trabalhadores de educação já antecipada para esse sábado, né? E o retorno gradual aí às aulas a partir de segunda-feira. Lembrando que as escolas de São Paulo não fecharam nesse período emergencial, ficaram abertas para a alimentação dos alunos e principalmente para aqueles alunos que tinham déficit de aprendizagem em reforço escolar. Sobre a antecipação agora da vacinação para as pessoas de 67 anos e a situação da vacinação em São Paulo, a doutora Rejane de Paula, coordenadora do nosso programa de imunização. Obrigada, vice-governador. Boa tarde a todos e todas. Então, como já foi dito, o cronograma dos profissionais da educação a partir de 47 anos, ele foi antecipado para o dia 10 de abril, que corresponde a 350 mil pessoas. E no dia 12 de abril, nós também estamos já antecipando o que seria 67 anos para o dia 14. Então, do dia 14 de abril, estamos antecipando para o dia 12 de abril, 350 mil pessoas. 65 e 66 anos, continua no dia 21 de abril, 760 mil. Estamos trabalhando durante essa semana com os profissionais da segurança pública, que iniciou no dia 5, e a vacinação continua em ritmo muito acelerado, provavelmente até segunda-feira, profissionais da segurança pública também devem encerrar a campanha de vacinação. Mais de 90% das grades recebidas já estão encaminhadas, estão sendo vacinados a população-alvo, tanto de D1 quanto de D2. Nós temos, então, essa segurança. O nosso vacinômetro, nesse momento, ele está em 7.393.483 doses aplicadas, sendo que de primeira dose, 5.325.506, e de segunda dose, o que significa um esquema vacinal completo, 2.067.977 pessoas completaram o seu esquema vacinal neste momento no estado de São Paulo, de acordo com o nosso vacinômetro. Ele acabou de virar novamente, então ele é contínuo, um processo que tem avançado e que mais de 90% das doses enviadas estão aplicadas. Então isso é muito importante de ressaltar e fica aqui o nosso agradecimento. Obrigada. Obrigado, doutora Rejane. Deixando claro, portanto, que São Paulo não tem vacina em prateleira. Sai do Butantan, entra no caminhão, vai na distribuição e da enfermeira para o braço da população de São Paulo. 93% das vacinas disponíveis foram já aplicadas no nosso estado. Para uma iniciativa importante também na área da vacinação, eu peço a palavra do nosso secretário Marco Vignoli, que apresenta o ranking de vacinação dos municípios do estado de São Paulo. Por favor, Vignoli. Boa tarde a todos. Bom, São Paulo vem superando desafios ao longo da pandemia, assim com a produção da vacina, que faz 8 entre cada 10 vacinas aplicadas no Brasil, aqui no Butantan. O governador João Dória tem visitado postos de saúde,
mobilizando para essa vacinação. São 93% das vacinas recebidas aplicadas aqui no estado de São Paulo, o estado que mais vacina no Brasil em números absolutos. E um grande desafio em parceria com os municípios. Portanto, hoje nós temos 587 municípios do estado de São Paulo que já aplicaram mais de 80% das vacinas recebidas. Portanto, o ranking apresentado aqui, que pode ser verificado através do site vacinajá.sp.gov.br, com atualização em tempo real, diariamente nós vamos ter a evolução desses dados, e apresenta dentro disso os 10 municípios que mais aplicaram no estado de São Paulo: Santa Cruz da Conceição, Flora Rica, Pedrinhas Paulista, Ribeirão dos Índios, Mesópolis, Piquerubi, Oroeste, Cruzália, Ribeirão Bonito e Duartina. Pode passar essa página, por favor. E também a gente consegue verificar aqueles que têm uma maior dificuldade, são os municípios de Piquete, Orlândia, Sagres, Piedade, Votorantim, Vargem, Ibiúna, Cotia, Batatais e Jardinópolis. Nós estamos diariamente mobilizando esses municípios, eles têm feito uma atuação importantíssima, a imensa maioria tem conseguido, através desse processo de vacinação, imunizar rapidamente a sua população, e nós vamos passando aqui com transparência essa evolução ao longo dos dias. É fundamental que a gente possa seguir mobilizados, prefeitos, governo do estado, equipes de saúde, para poder o mais rápido possível imunizar a população do estado de São Paulo. Obrigado, Vignoli. Eu peço à equipe que volte naquela tela inicial, que eu também fiquei com uma dúvida, e a doutora Regiane aqui nos esclarece, né? A primeira tela apresentada pelo secretário Vignoli, aí, nós vemos que o primeiro município, 111,38%, ou seja, mais aplicação do que doses destinadas oficialmente. E a doutora Regiane me explicava que muitos dos frascos, e nós já falamos desse tema aqui com o Dimas Covas, tem lá 10 doses, e muitas das enfermeiras, os aplicadores de vacina conseguem extrair mais do que 10 doses do mesmo frasco, né? Então, não existe erro no número, e sim, eventualmente, uma otimização nessa questão das aplicações, né? Então, é o esclarecimento que a doutora Regiane faz. Se tiver mais algum esclarecimento, depois a imprensa pode fazer questionamentos, né? Mas é uma iniciativa importante do Estado para que a gente tenha uma saudável corrida para a vacinação, né? Para que a gente tenha o controle social, a população nos ajude a fazer o controle das doses distribuídas, das doses vacinadas, porque todos têm pressa em se vacinar. E para a última apresentação de hoje, eu quero passar a palavra ao nosso secretário Jean Gorenstein, que vai justamente atualizar os números da pandemia aqui no estado de São Paulo. Boa tarde, vice-governador, boa tarde a todos. Vamos hoje estar trazendo os dados do dia, por favor, a primeira tela. Tivemos só um probleminha técnico, mas de toda forma, nós estamos na 14ª semana epidemiológica do ano de 2021, estamos sequencialmente, todos os últimos dias, apresentando queda nas taxas de internação. Tivemos nessa última semana uma queda de 17,7% nas taxas de internação como um todo, seja de enfermaria e de UTI, e de 0,5% diariamente para as internações nas unidades de terapia intensiva, fruto direto das medidas que foram tomadas, tanto da fase vermelha, quanto também do faseamento emergencial, fazendo com que a restrição de pessoas e serviços também diminuísse e impactasse a circulação do vírus. Hoje, São Paulo já contabiliza 2.618.067 casos. Infelizmente, 81.750 pessoas perderam as suas vidas. As taxas de ocupação nos leitos de unidade de terapia intensiva no estado de São Paulo estiveram em 88,3% e na Grande São Paulo 87,2%. Atentem que na quinta-feira da semana passada nós tínhamos 13.500 pessoas internadas nas unidades de terapia intensiva, com uma taxa de ocupação que chegava próximo a 93%. Hoje, o número de internados nas unidades de terapia intensiva está 12.681 pessoas. E o índice de isolamento
mantendo-se na faixa entre 42 e 44, agora na quarta-feira, fazendo com que isso tenha uma repercussão bastante positiva para o nosso plano. Quero só ressaltar que, além de todos os procedimentos de ampliação de número de leitos que foram ocasionados nos últimos 90 dias, especialmente agora no mês de março, nós continuamos, sob a liderança do governador João Dória, ampliando o número de leitos. Estaremos amanhã fazendo a inauguração do Hospital Santa Cecília, tão esperado hospital de campanha, numa unidade estruturada de um antigo hospital que está sendo iniciada as suas instalações, e a partir do domingo estará também recebendo pacientes de Covid, tanto nas unidades de enfermaria, como também nas unidades de terapia intensiva. Muito obrigado, governador. Obrigado, doutor Jean. Vamos agora às perguntas dos jornalistas já previamente inscritos. O primeiro a fazer a pergunta é a Mayra, da Rádio e TV Bandeirantes. Bom, boa tarde a todos. Minha pergunta é em nome dos comerciantes. Eu recebi muitas mensagens esses dias, porque afinal de contas é um período longo que eles estão de portas fechadas, sem atendimento presencial, e agora a gente sai da fase emergencial, mas continua na fase vermelha, onde a maior parte do comércio e dos serviços continua fechado para o atendimento presencial. Então eu queria perguntar: quais as perspectivas, as expectativas, as projeções do governo de São Paulo para dar uma previsibilidade para eles, para quanto tempo eles vão precisar segurar as pontas mais? Enfim, quando que a gente deve ter a reabertura aí desses setores? Obrigada. Obrigado, Mayra. Eu vou passar justamente aqui para a equipe de médicos falar um pouco sobre projeção. Pedir para o doutor Paulo Menezes, que é presidente do Centro de Contingência, falar a esse respeito. Obrigado, vice-governador. Boa tarde, mas nós prevemos que esse progresso que nós temos felizmente assistido, especialmente nas últimas 2 semanas, vá prosseguir, inclusive porque, como você mencionou, agora nós temos uma fase vermelha, mas que traz junto aquelas medidas da fase emergencial que nós vimos que contribuíram para melhorar o isolamento social. Isso vai persistir e nós temos uma projeção de que possivelmente no final do mês, na transição entre abril e maio, nós consigamos ter indicadores que permitam, para pelo menos algumas regiões, avançar para uma situação de fase laranja. Então, a depender aí da evolução, mas essa é a projeção que a gente tem hoje a partir do que nós estamos observando. Mário, eu vou complementar. Nós temos 3 pilares aí no controle da pandemia: a vacinação, as medidas restritivas, né? E, ao lado disso, a retaguarda do número de leitos. É importante destacar o que está sendo feito hoje, né? A saída da fase emergencial para a fase vermelha libera lojas de material de construção civil e libera algo que tem sido fundamental e foi um aprendizado nessa pandemia, que é o chamado take-away. Nós temos o drive-thru, nós temos as entregas e as retiradas como uma forma de, conseguindo controlar o isolamento social, você ter a atividade comercial funcionando, né? Então, na fase vermelha, o take-away volta a ser permitido em todo o comércio, né? E isso vai, de alguma maneira, já preparando a volta das atividades comerciais. O que o governo de São Paulo não quer é avançar e ter que retroceder. Portanto, toda a segurança com dados, com o número, com a ciência, para que a gente tenha uma retomada cuidadosa para a volta das atividades comerciais. E lembrando que pessoas mortas não consomem, Mária. Então, a preservação de vidas é, sim, o melhor caminho para preservar a economia no Brasil e no mundo. Vamos à próxima pergunta também, essa online. Peço que coloque, então, a Beatriz Jucá, do El País, em tela. Pois não, Beatriz, a sua pergunta.
Boa tarde, vice-governador. Boa tarde a todos. O governo decidiu relaxar as medidas restritivas, né? Mas a taxa de ocupação ainda é muito alta, né? De quase mais de 88%, apesar do ritmo de internação começar a cair. Essa redução, ela está consolidada o suficiente para que não aconteça um novo repique em algumas semanas? Como é que vocês têm avaliado isso? Bom, Beatriz, eu vou pedir para o doutor Gabardo fazer um comentário, a resposta, né? Mas discordar um pouco de você, nós não estamos entendendo isso como um relaxamento, né? Nós estamos entendendo isso como um avanço em relação às medidas emergenciais que nós tínhamos na fase emergencial. As medidas, elas são tomadas com base nos dados, na ciência, mas principalmente nas projeções. Se vocês observarem, quando nós tomamos as medidas da fase vermelha e depois da fase emergencial, nós já antevíamos o crescimento que estava por vir e essas medidas têm o objetivo de diminuir esse crescimento. Agora, ao mesmo tempo em que a gente anuncia o retorno muito gradual de algumas atividades, nós já também estamos olhando algumas semanas à frente a diminuição. Então, eu não chamaria isso claramente de um relaxamento, mas quero ouvir o comentário técnico do Dr. Gabardo, nosso médico do Centro de Contingência. Boa tarde, vice-governador, boa tarde a todos. Então, eu quero retomar esse ponto em que nós saímos da fase emergencial para a fase vermelha, mas incorporamos na fase vermelha várias recomendações que estavam na fase emergencial, por entender que elas são importantes nessa transição que nós estamos passando nesse momento. A transição que a gente tem hoje nós já temos redução do número de casos, temos redução do número de internações, mas infelizmente ainda temos, e essa realmente era sabíamos que isso ia acontecer. A nossa previsão é que a redução no número de óbitos só deva acontecer na segunda quinzena do mês de abril, após o dia 15. Não entendemos que sair da fase emergencial para a fase vermelha coloque em risco todo o trabalho feito até o momento, absolutamente. Nós vamos continuar na fase vermelha, vamos continuar com as medidas de restrição que são bastante rígidas e ainda estamos incorporando medidas adicionais que estavam contempladas na fase emergencial. Portanto, essa expectativa ou essa possibilidade de que com essa progressão para a fase vermelha possa colocar em risco o que nós tivemos de benefício até o momento, eu não acredito. Pelo contrário, nós vamos continuar nessa escalada de redução de casos e, possivelmente, nos próximos dias, a gente possa sair, pelo menos em alguma das regiões, da fase vermelha. Essa é a nossa expectativa. Quando isso vai acontecer? Essa pergunta de quando é que a gente pode ter a volta de determinados setores econômicos funcionando? Tudo vai depender dos indicadores. Tem um indicador fundamental que é a questão da nossa capacidade de atendimento aos pacientes, a ocupação dos leitos de UTI. Ela está caindo, estávamos com mais de 92%, hoje estamos com 87%. Essa redução na oferta, na nossa capacidade de ocupação de leitos, será fundamental para a tomada de decisão. Então, o Centro de Contingência continuará analisando os dados, esses indicadores, e achamos que todo o trabalho feito até o momento está dando resultado e nós esperamos ter continuidade nesses números, nesses avanços que nós estamos tendo. Obrigado, governador. Obrigado, Gabardo. Vou pedir também um comentário do Dr. Jean. Importante lembrar que o fato de nós termos a fase vermelha é uma fase vermelha mais rígida do que a fase vermelha que nós tínhamos ou estávamos habituados a tê-la. Isso mostra a importância, a segurança do governo do Estado de São Paulo de atender todos os modelos e regras sanitárias, além de todas as fiscalizações que vêm acontecendo de forma bastante austera para garantir que nós possamos manter o nosso sistema de saúde protegido e, dessa forma, proteger a saúde da nossa população. Obrigado, Jean. Acho que, para resumir, né, Beatriz, ir para a fase vermelha não significa que nós estamos saindo de um momento da emergência da pandemia. A população não pode baixar a guarda e nós contamos com isso, né, com a colaboração de todos. Vamos para
terceira pergunta, que é do André Hernan, que é do Globo Esporte. Boa tarde a todos. Minha pergunta é específica sobre o Campeonato Paulista. Com toda essa liberação, com toda a segurança que os senhores citaram aqui agora, essa liberação, ela já vale para o final de semana? A gente já pode ter jogos do Campeonato Paulista nesse fim de semana? Obrigado. Bom, como o doutor Medina não está aqui, eu vou pedir para minha colega torcedora do Santos, a Patrícia, poder responder, porque corintiano aqui não fala hoje, ok? Brincando, mas a Patrícia, junto com o doutor Medina pela manhã e com a equipe médica, dialogou com o Ministério Público, a Federação Paulista de Futebol e tem detalhes para você, André. Obrigada, vice-governador. Eu queria, inclusive, aproveitar para reforçar um ponto que é muito importante. A fase vermelha não é uma fase de flexibilização. Da forma que a gente está falando, está parecendo que a gente está fazendo um grande avanço e é importante não confundir a população nesse momento. Nós ainda estamos num patamar muito elevado de internações, de casos. Tivemos uma grande conquista, fruto do esforço da população, mas estamos em fase vermelha. Com relação a esportes, além de ser torcedora do Santos, com muito amor aqui, a gente teve uma discussão muito grande. Eu queria lembrar também que, como foi feita a restrição de esportes, foi, na verdade, uma recomendação do Ministério Público. Então, houve um trabalho com o Ministério Público, novamente, a Federação Paulista de Futebol, várias outras federações de esportes profissionais, para que se fosse estabelecido um padrão de protocolos muito mais rígidos, destacando em especial protocolos de testagem. E um outro ponto de discussão muito importante entre eles foi também o horário em que os campeonatos profissionais podem ser realizados depois das 20 horas, exatamente porque o toque de recolher é neste horário, para evitar aglomerações. São campeonatos profissionais sem torcida, e isso já pode ser realizado a partir de amanhã. É isso, André. Nós não estamos dando nenhum jeitinho aqui em relação às partidas de futebol, né? Nós tivemos, mesmo na fase emergencial, mesmo na fase vermelha, uma recomendação do Ministério Público que nós acatamos, e essa recomendação deixou de existir a partir do dia de ontem, diante de um novo protocolo da Federação Paulista de Futebol. Então, pode, a partir sim de amanhã, a partir de hoje, ter jogos, né, nesse horário, justamente que a Patrícia colocou, que foi uma observação também no centro de contingência, para evitar aí o acúmulo de aglomerações, né? Nós não vamos rasgar o Plano São Paulo. O Plano São Paulo é a nossa bússola, é ele que nos trouxe até aqui, e é através dele que nós pretendemos ter uma saída segura da pandemia aqui no estado de São Paulo. Obrigado, André. Vamos à quarta pergunta de hoje, que é da Bruna Macedo, que é da CNN. Bruna, sua pergunta, por favor. Boa tarde, vice-governador. Boa tarde a todos. Eu vou voltar à questão do comércio, porque algumas questões não ficaram claras para mim. Eu acho que precisa ficar muito claro para quem está vendo a gente em casa. No slide que foi apresentado, inclusive, estava escrito que essas medidas valiam para todo o comércio, para o setor de alimentação e para o comércio no geral. O que significa esse take-away, por exemplo, nas lojas? Estava escrito também a palavra shopping. O take-away no shopping vai funcionar. Isso significa que as lojas vão reabrir nos shoppings para que as pessoas irão, enfim, buscar os seus produtos? Como é que fica essa questão? Eu acho que ficou muito por cima. Eu não entendi. Existe chance de quem está ouvindo a gente também não ter entendido. Eu queria um pouco mais de clareza nesse sentido. Obrigada. Obrigado, Bruno. A gente só traz aqui as mudanças, né? E às vezes não repete o que já está em vigor. Eu vou pedir para a Patrícia Ellen fazer esses esclarecimentos a você. É um ótimo ponto e é importantíssimo ficar claro. Na fase vermelha, o grande objetivo é evitar a circulação de pessoas, aglomerações em espaços de risco, ambientes fechados. Então, o cliente, ele não pode ir até a loja, provar roupas, por exemplo, ficar dentro do espaço. Mas nós nunca determinamos o fechamento das lojas durante a fase vermelha. Muito pelo contrário, porque as pessoas precisam faturar, vender seus produtos. Eles mantiveram os funcionários trabalhando, grande parte do comércio, com 3 modalidades durante essa fase. O modelo
entrega, o delivery, então eles têm o sistema de entregas para os seus clientes, o modelo do drive-thru, onde você pode chegar de carro, moto ou na porta a pé para a retirada, e é exatamente esse é o modelo da retirada que é permitido também. Então, ir até o local, retirar, sem ficar dentro do local, né, no ambiente que é aí que a contaminação acontece. Isso vale para lojas, vale para bares e restaurantes, vale para padarias, para todos os serviços que envolvem fluxo de mercadorias, de comida. Esse era exatamente o regimento da fase vermelha anteriormente. Ele permanece como era, ressaltando esse ponto de que ter a loja funcionando para que os produtos sejam entregues, há sim a proibição de circulação de pessoas dentro desses estabelecimentos. Acho que a Bruna tem uma dúvida ali ainda para esclarecer. Shopping. Como é que fica essa questão nos shoppings? Não pode ficar dentro do shopping, mas Isso. pode ir até o shopping e retirar sua roupa, o seu sapato? Isso. Muitos shoppings, eles estruturaram o seu modelo de retirada, né? Cada um fez de uma forma, alguns fizeram espaço para drive-thru, outros estão operando somente com drive-thru e delivery. Então, eles organizam dessa forma para que as lojas possam fazer a entrega de seus produtos com os seus clientes. Mas entrar na loja para consumir dentro de um shopping está proibido. Bom, Bruna, take away é take away, retirada é retirada, né? As lojas, elas operam, mas elas não estão com as portas abertas, né? Em regra, na questão dos shoppings, eles fazem basicamente nos seus estacionamentos, enfim, esquemas de entregas. Nós já tivemos essa experiência do passado, isso não é novo, né? E nós esperamos que continue assim, vamos fiscalizar, vamos acompanhar como vai o andamento do take away. Vamos para a próxima pergunta, que é do Lucas Teixeira, do UOL. Por favor, Lucas, sua pergunta. Boa tarde. Olhando agora esse anúncio e pelo que o governo indicou, a gente está conseguindo a desaceleração que era esperada com essas fases mais restritivas, né? Eu queria entender quais são os dados que vocês consideram mais positivos, que falam, olha, a gente está focando isso aqui para quem é leigo, porque fala com a população e quando se olha, teve de novo, né, recorde de morte, as pessoas falam, mas como está melhorando, está tendo recorde de morte. Então eu queria falar que dados estão olhando para falar, olha, a gente precisa prestar atenção nisso aqui, porque mortes tem toda a história do represamento, né, enfim. E até quando vocês acham que de fato vai ter a curva para baixo? Quando vai ser, caso as coisas continuem como estão? Obrigado. Eu vou pedir, Lucas, para o nosso Paulo Menezes, coordenador do centro, falar, para que a ciência responda a essa sua pergunta e pedir também para que o pessoal fique atento aí, se o Paulo precisar apresentar alguma tela que foi apresentada aqui de dados e números. Pois não, Paulo? Obrigado, governador. Talvez aquele gráfico de internações por semana epidemiológica ajude a gente a entender melhor essa situação, se for possível. Não tem mais. Tá, ok. Muito bem. Então, nós trabalhamos com os indicadores do Plano São Paulo, que é internações por 100 mil habitantes, o número de casos novos por 100 mil habitantes, óbitos por 100 mil habitantes, taxa de ocupação e também com os números médios desses 3 indicadores por semana epidemiológica, que têm sido aqui mostrados em todas as coletivas. O número de internações, casos novos, é o que mais representa o que está acontecendo no momento, porque ele não tem atraso entre a informação chegar, o atraso é de 1 a 2 dias na informação chegar. O número de casos novos tem um atraso um pouco maior, por conta do tempo entre o atendimento do paciente, a notificação entrar no sistema para estar disponível nos bancos de dados. Aqui está o gráfico de novas internações. Então, esse gráfico mostra claramente que a partir da semana 12, nós começamos a ter já uma redução progressiva de novas internações. Ela é mais intensa nas internações de enfermarias, mas também já estamos observando uma redução
a cada dia no número de pacientes internados em UTI. Então, esse é um indicador forte. Também vimos já, nessa semana, uma redução no número de casos confirmados, o que indica que, porque as internações são decorrentes da infecção. Então, primeiro nós temos os casos confirmados, depois temos as internações. Mas, como o sistema de informação, eles são distintos, nós olhamos muito para as internações, né? Além disso, também olhamos para os óbitos. Nós estamos vendo ainda, assim, um aumento progressivo de óbitos, infelizmente, porque o óbito é o desfecho mais trágico e mais tardio de alguém que foi infectado pelo vírus, né? Nós ainda esperamos continuar com um número alto de óbitos, mas já começamos a observar o impacto da vacinação, particularmente dos grupos etários mais idosos, que proporcionalmente já começa a representar menos do que representava no início. Então, isso vai prosseguir, de forma que eu acredito que nas próximas 2 semanas, nós vamos, para óbitos, também começar a ver uma melhora desses indicadores. Obrigado, Paulo. Quero também ouvir o comentário do Dr. Jean, nosso secretário de Saúde. Foi muito bem colocado pelo Dr. Paulo Menezes o fato do nosso índice maior ser a internação. Ele mostra a dinâmica da epidemia naquele momento. O quanto as pessoas estão ficando doentes e estão internando frente à doença. Quando nós olhamos o número de óbitos que salta aos olhos, esses óbitos, infelizmente, são absolutamente verdadeiros, mas o numerário ele não reflete a data daquele momento. Por exemplo, no sábado, nós tivemos um aporte de 200 notificações, lembrando que nós tivemos aí o feriado da sexta-feira da semana anterior. E, gradualmente, esses números de mortes que não haviam sido considerados, eles foram aportados ao longo dos dias. Por isso, números que realmente saltam ainda mais os olhos e elevam a média móvel de mortes daquela semana, mas não refletem a realidade. Estamos melhorando, estamos mantendo uma fase emergencial já para uma fase vermelha mais dura, estamos mantendo ainda a nossa ótica, o nosso olhar de absoluta segurança nos índices da saúde. São vários dados, né, Lucas? Nós tivemos esses 17% na última semana, isso significa 60 leitos a menos por dia sendo ocupado, entre entradas e saídas. Há 2 semanas atrás, nós estávamos com um aumento de 200 leitos por dia entre entrada e saída, né? Então, nós estamos tendo uma diminuição na última semana muito segura, né? Na ocupação desses leitos. Olhamos o nosso sistema de referência, o CROSS, que também diminuiu a pressão nas últimas semanas. Então, são todos esses dados que a ciência usa para tomar decisões no momento adequado. Vamos à última pergunta, que é da Daniela Gemin, que é da TV Globo News. Pois não, Daniela, a sua pergunta. Boa tarde, vice-governador. Boa tarde a todos. Eu gostaria que o Dr. Jean comentasse o protocolo, o documento que foi divulgado hoje pela Associação Médica Brasileira sobre a triagem dos pacientes para irem para a UTI. E queria só esclarecer um dado rapidamente, do Dr. Gabaro, do Twitter do último sábado, falando que foram registradas 818 novas entradas de pacientes em UTI e 851 saídas. Desses casos que saíram da UTI, eles saíram porque tiveram alta, saíram porque acabaram falecendo? Só para esclarecer esse número para a gente. Obrigada. Obrigado, Daniela. Pois não, doutor Jean? Daniela, não foi apresentado a esse protocolo, mas todas as vezes que nós indicamos a internação nas unidades de terapia intensiva, essa indicação é absolutamente clínica. São critérios de gravidade, onde nós vamos avaliar exatamente quem são aqueles pacientes que precisam de uma unidade mais complexa, sejam porque associada à necessidade de intubação orotraqueal esteja, ou seja, a ventilação mecânica, o aparelho, necessitem drogas, que nós chamamos drogas vasoativas, necessitem hemodiálise. Então, todos esses dados sempre vão prevalecer para a indicação de uma unidade de terapia intensiva. Nós sempre reforçamos que todos os pacientes
que, mesmo que estejam no aguardo de uma regulação do nosso sistema CROSS, que é o nosso sistema de regulação, eles já recebem a atenção já nas unidades, as unidades de pronto atendimento, especialmente nas unidades básicas de saúde, ou aqueles que estejam de forma crítica nessas unidades básicas são imediatamente transferidos para uma unidade com uma assistência ainda maior. E com isso, nós podemos e pudemos, através de todas as medidas que foram instituídas no planejamento, no enfrentamento da pandemia, especialmente nessa segunda fase, o aumento do número de leitos, a preocupação não só com distribuição do oxigênio, a logística de cilindros, a preocupação com medicamentos, principalmente de kits de intubação, garantindo, assim, assistência à saúde, assistência à vida. Também uma observação, doutor Gabardo, sobre essa pergunta, Daniela. Sobre essa questão da alta das UTIs. A alta da UTI pode ocorrer em 3 situações. A mais comum é o paciente que melhora, ele sai da UTI, vai para a enfermaria, para depois ir para a sua residência, ter alta hospitalar. A segunda possibilidade, o paciente está na UTI, ele tem uma melhora tão substancial que permite que ele possa sair diretamente da UTI para a sua residência. Não é comum isso acontecer. A terceira possibilidade é o paciente que tem alta por óbito. Então, são as 3 possibilidades existentes para quando a gente fala em saída da UTI ou alta da UTI. Também um comentário do Dr. Paulo Menezes. Só para acrescentar que hoje nós temos uma letalidade de UTI no estado de São Paulo de menos de 30%. Então, pelo menos daquele número que você perguntou, a gente pode dizer que pelo menos 70% desse número foram altas que as pessoas melhoraram. Ok, com essa última resposta, eu quero agradecer a presença de toda a imprensa, de toda a equipe aqui presente, dizer, portanto, que a partir de segunda-feira, dia 12 de abril, São Paulo avança para a fase vermelha do Plano São Paulo, medida essa que vale até a próxima sexta-feira. Muito obrigado, um bom final de semana a todos. Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, no mesmo horário. Um bom fim de semana. Acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do